Olha, pessoal, a verdade é a seguinte, tem um problema também rolando na eleição dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos vai influir decisivamente aqui no Brasil. Então, vamos lá, Biden contra Trump, eu quero ouvir vocês. O jornal The New York Times publicou um editorial crítico a Joe Biden, incentivando, olha só, a desistir da reeleição. Aos 81 anos... Convenhamos, não é tão velho assim para os padrões do século XXI. Biden enfrenta questionamentos sobre sua aptidão para um segundo mandato, especialmente após um debate eleitoral onde ele se mostrou hesitante e muito confuso. Apesar das crescentes pressões inclusive dos seus correligionários do Partido dos Democratas, que buscam derrotar Trump, Biden mantém sua candidatura, teimoso, destacando a importância de manter unido o partido para vencer as eleições. O editorial ressalta preocupação com a capacidade de Biden liderar eficazmente em meio a uma disputa eleitoral acirrada que trava com Donald Trump. Trump também é visto como inapto pelo jornal. Que situação difícil. Os dois candidatos, nenhum deles é considerado ideal para liderar os Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, que gasta $1 trilhão em armamentos, 61% de todo o orçamento mundial é gasto só pelos Estados Unidos e controla também 30% aí das riquezas mundiais. Então eu pergunto para você, Cristiano Vilela, você assistiu o debate entre Trump e Biden? O que você acha? Como pode se comportar Biden ainda no transcurso de toda essa eleição? Olha, Capês, eu assisti o debate e, infelizmente, eu fico me perguntando como um partido organizado, estruturado como o Partido Democrata, uma democracia organizada, estruturada como a democracia americana, não viu antes, não percebeu antes que Joe Biden não teria condição de participar efetivamente do processo eleitoral. O fato é que dentro de um processo eleitoral, para comandar a principal potência do mundo, a principal economia do mundo, juntamente com a economia da China, os dois rivalizando, né, a grande potência mundial que os Estados Unidos ainda são, você colocar uma pessoa que claramente está envelhecido, talvez por questão da idade, não sei por qual motivo, mas claramente não se demonstrou com aquela necessidade de potência, de raciocínio, de habilidade que uma função de presidente da República requer, especialmente quando você pensa que, mirando para 4, 5 anos na frente, você imagina que o governante já vai estar ainda pior do que eventualmente esteja hoje. E aí, nesse sentido, eu vejo que, se continuar do jeito que está, especialmente depois que ele tem sofrido esse tiroteio interno de apoiadores e de correligionários, eu vejo que a candidatura de Donald Trump, ela se fortalece ainda mais. E Donald Trump, mesmo com todas as suas polêmicas, mesmo com o seu telhado de vidro, com todas as questões que cercam o seu nome, ele acaba tendo em Biden uma presa fácil. O nome realmente com o qual ele gostaria de rivalizar para poder retornar à Casa Branca. Então eu vejo que ou os democratas sentam rapidamente e decidem um nome que seja viável, seja do ponto de vista político como do ponto de vista eleitoral, ou então é melhor entregar a faixa para Donald Trump, que ele voltará a ser presidente da República dos Estados Unidos. Agora, meu querido Luiz Fernando Pacheco, tem um problema também, que é um problema da legislação eleitoral americana. O Partido dos Democratas já arrecadou $200 milhões que são da chapa Biden, Kamala Harris. Se mudar o candidato, muda a chapa e esse valor fica perdido, não pode ser aproveitado. Então é também um problema grave. Biden já teve 2 derrames cerebrais, isso afeta sua capacidade de locomoção e também a acuidade do seu raciocínio, e também está envolvido em algumas denúncias que estão ali até esse momento acobertadas pelo FBI e pelo procurador-geral Merrick Garland. Você acha que o Biden ainda é um candidato competitivo e ele pode virar essa eleição? O sistema eleitoral americano é muito complicado, né? Muito complexo. Há essas prévias, né, em que é estabelecido o candidato, tal. O Biden ganhou as prévias.
natural que ganhasse, porque era o presidente da República, é o presidente da República. Muito difícil você virar para um presidente da República que tem direito a concorrer a um novo mandato, a dizer, não é você que vai, é outra pessoa que irá. Mas o que está se mostrando aí, Capês, apesar dessa questão que é importantíssima, como é que você vai jogar 200 milhões de dólares, para onde vai esse dinheiro? Para onde? Eu realmente não entendo bem essa legislação americana. Mas, do meu ponto de vista, né, sem querer ser etarista nem nada, mas o Biden ele tem dado demonstrações constantes de que ele não tem condições, no momento, de exercer o poder. E, como disse nosso colega, o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? Então, e o Partido Democrata tem grandes nomes. Tem grandes nomes. A própria vice-presidente é um grande nome. Seria a primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos, ainda por cima, uma mulher negra. Tem a Michelle Obama, a Hillary Clinton e outros grandes nomes. Aqui falamos de 2 ex-esposas aliás, atuais, né, esposas de ex-presidentes, mas há pessoas dentro do partido com condições de concorrer com muito mais competitividade que o Biden. O Trump está nadando de braçada. E você vê que não é uma questão, porque o Trump tem quase a mesma idade que o Biden. Sim. 3 anos a menos. 3 anos a menos. Mas é uma questão mesmo de forma física. A vida, as pessoas envelhecem de uma maneira diferente. Infelizmente, você vê, eu tenho 40 anos de idade, parece que tenho 60. Garoto. Agora, meu querido Guilherme Mendes, foi feita uma pesquisa na rua Joe Biden, que é uma rua que fica no estado da Pensilvânia, no nordeste da Pensilvânia, na cidade natal de Biden. E lá o Biden perde a eleição. A eleição americana se vota nos estados e aí cada estado tem um número de delegados que corresponde. Dizem os especialistas que se ele perder Biden no Michigan, Wisconsin, Arizona e Pensilvânia, ele não tem a menor chance, o Trump descola e praticamente assegura essa vantagem. Ele tem mantido esta margem. O que fazer? Uma das críticas que se ouve muito é que ele abriu a fronteira do México para a entrada de traficantes, imigrantes e também, claro, junto com eles, criminosos, pelo Texas, pelo Arizona e Novo México. Qual a sua avaliação? Dá para recuperar? Você que é Biden desde criancinha e um otimista por vocação? Eu acho que dá para recuperar desde que o presidente Biden, de fato, abra mão da sua candidatura, não é? O espaço para que ele concorra cada vez vai ficando menor, ele vai perdendo apoios, e aí fica essa questão, como você bem colocou, não é, Capês? Como também desperdiçar ou abrir mão de 200 milhões de dólares. Não é uma quantidade de dinheiro insignificante. E esse dinheiro ia para onde, gente? É assim, você faz uma doação, quer dizer, você, né? Os cidadãos fazem doações. Volta o dinheiro, volta para o doador, né? Volta para o doador, o que não garante que não vai ser novamente doado. Então, uma coisa é o dinheiro que já está em caixa. Não Se ligar de novo para pedir o dinheiro? Não é tão ruim para quem vai receber o dinheiro de volta. Agora, para o partido é péssimo, né? Porque você já está com o dinheiro em caixa, a doação já foi feita e você está pronto para utilizar. Já tem contratos, né, de serviço, comunicação e tem doadores que não querem mais doar para o Biden. Bilionários. Não, mas a filha da dona da Disney não quer doar mais. Mas seria para o Biden, seria para o Partido Democrata. Mas para a campanha dele, né? Não para a candidatura. Não, o que está se dizendo é o seguinte, o Pacheco, Guilherme, é que a candidatura perderia credibilidade, com isso ninguém quer investir para perder dinheiro. Sim, ninguém, e não se tem nenhuma garantia de que quem doou uma vez vai doar a segunda. Então esse é um ponto muito sério a ser enfrentado e que, por outro lado, coloca a vice-presidente numa posição privilegiada para ser o sucessor. Agora, de qualquer forma, qualquer que seja o candidato que venha a sucedê-lo, caso de fato ele se afaste, também entra numa situação muito delicada. Porque imagina você, eleitor do Partido Democrata, e pensando o seguinte, bom, você não era então um candidato?
Você está indo para a votação ou para a eleição tão somente porque aquele que era o titular adoeceu ou desistiu? É uma situação muito delicada e muito precária. Ninguém vai querer entrar numa situação dessa. Então, não me espantaria se, apesar de publicamente demonstrar uma falta de condição, se de fato o candidato democrata seja ainda o presidente Biden. E aí eu concordo com os meus colegas, eu acho que, infelizmente, já se pode entregar a faixa presidencial ao Donald Trump, que já seria muito competitivo com um candidato competitivo. Sendo um candidato que está aí em frangalhos, a vitória dele é praticamente certa, não é? Voltamos com o debate sobre a eleição mais importante do mundo, a eleição para presidente dos Estados Unidos, que repercute em todo o planeta e, é óbvio, que repercute também no Brasil. O jornal The New York Times aconselha Joe Biden a largar o boné e ir para casa cuidar dos bisnetos. Eu pergunto a você, desculpa, dos netos. Eu pergunto a você, Wilson Pedroso, dá para o Biden segurar e dar essa virada? Porque até o Guilherme Mendes, que é o otimismo do otimista, está dizendo que não acredita mais. Será que dá tempo ainda de Joe Biden virar? Ou será que se ele virar, ele cai? Capês, o coitado tá batendo pino, né? Igual diria no ditado popular. Não é nem pela idade, é pela condição física. A gente está falando do debate, não foi só no debate. Já teve diversos eventos nos Estados Unidos, um que ele tropeçou, outro que ele caiu, diversos que o evento vai ocorrendo e ele vai para uma outra dimensão, Isso é condições físicas, sabe? Tem que fazer tem que largar o poder. Eu sei que ele tem todo o direito à reeleição e poderia ir para a reeleição, mas ele não tem condições de saúde de concorrer. O Donald Trump está nadando de braçada. Acho ainda, por mais que o Guilherme falou, mas eu acho ainda que a sociedade vai entender nesse momento essa troca de candidatos. Por que era ele? Era ele porque, naturalmente, o presidente que tem direito à reeleição nos Estados Unidos, ele sai para a reeleição. Mas eu trocaria por alguém com força política. E nesse momento, como que é o nome da vice? Kamala? Kamala Harris. A Kamala, me desculpe, mas a Michelle Obama é a principal opção que pode vencer o Donald Trump nas eleições, se eles quiserem, se os democratas quiserem continuar no poder. A Michelle seria competitiva. Senão o Trump vai atropelar, ele aquele topete dele vai passar por cima de todo mundo. Pedroso, todo mundo. O Joe Biden disse que teve uma reunião, há uns 3 meses atrás, ele falou que tinha tido uma reunião recente com François Mitterrand, que é o presidente francês falecido em 1996. Ele já teve quedas, ele cai sucessivamente, descendo da escada do avião. Troca nome de chefe. Não sabe por onde sair. Não, outro dia, acabou o debate lá, ele foi ler uma carta se colocando como tendo condições de concorrer às eleições dos Estados Unidos. Ele falou assim: vou ganhar do Donald Trump mais uma vez em 2020. Cara, lendo a carta, se justificando que tinha condições. Ele tá dando risada, mas é porque é triste, é uma risada, porque é triste. Quem convive com pessoas, eu convivo com uma pessoa muito próxima que tem problema de Alzheimer. É triste, a família tem que acolher, mas a pessoa também tem que aceitar que boa parte do que ela fazia, ou que ela se pretendia fazer, ela tem dificuldades. E é isso que ele não consegue entender, é essa dificuldade que ele não consegue. Não, mas o Capê estava falando de otimismo e, de uma certa forma, a gente tem que estar feliz que isso ocorreu previamente à eleição. Imagina se esse declínio da saúde do presidente ocorre pós uma segunda vitória, em que aí ele teria mais 4 anos de gestão. E vamos deixar bem claro, esse tipo de queda cognitiva, esse tipo de problema, alguns especulam que é Parkinson, outros que é Alzheimer, enfim, aquilo que atrapalha a plenitude das capacidades físicas e mentais de uma pessoa pode acontecer de forma muito rápida. E não é raro. A gente tem uma série de exemplos, o Capê certamente vai saber dizer, no Ministério Público, no Judiciário, no Legislativo, quando você tem lá um mandato
de 4 anos, ou então você tem um mandato de 8 anos no próprio Congresso, ou então pior, quando você tem um cargo vitalício, como ocorre nessas instituições que eu coloquei, esse tipo de situação ocorre com uma certa frequência. Só que o que é mais preocupante, a gente que está de fora não fica sabendo, porque isso é tratado com muito cuidado, com muito sigilo, e por vezes a pessoa não tem mais de fato capacidade cognitiva para exercer a sua tarefa. Por sorte, isso tudo aconteceu antes da eleição, porque se fosse alguns meses adiante, imagine no início de mandato o presidente começar a ter essas dificuldades e ainda ter pela frente 4 anos de gestão. Fica sempre aquela questão, quem olharia para o presidente e falaria, o rei está nu, você não tem mais condição de administrar, você está gagá. Quem teria condições de fazer isso com o homem mais poderoso do mundo? A família. Então, mas a família tem que apoiar ele. Olha, a família tem que ter um pulso firme. Não, aí é importante. A Jill Biden, a esposa dele, quer que ele seja candidato. Exato. Porque ela gosta de toda essa entourage que traz o cargo de presidente. Agora, Cristiano Vilela, já estão dando o Biden como derrotado, então? A eleição nem começou? Olha, se ele continuar como candidato, eu não tenho a menor dúvida que o presidente eleito será Donald Trump. Não tenho a menor dúvida disso. E aí eu vejo, é importante a gente colocar que nós não estamos falando de uma democracia de república de banana ou que não tenha estrutura minimamente. Estamos falando dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, um partido democrata que é um partido estruturado, onde, por mais que seja difícil, e eu não tenho dúvida que não é fácil. O presidente está no mandato, você colocar o guiso no pescoço do gato. Mas, dentro de uma estrutura profissionalizada como é a política americana, o Partido Democrata, e dentro do grau que nós pudemos perceber nesse último debate, do grau realmente de debilidade em que se encontra o atual presidente, eu vejo que seria uma questão de racionalidade, uma questão de profissionalismo que não permitissem que ele se colocasse como candidato. Me parece até estranho demais que o Partido Democrata tenha deixado ele seguir até onde chegou. Me parece estranho demais diante do quadro que nós pudemos ver há cerca de 10 dias atrás no último debate. Agora, o Pacheco, a Michelle Obama, que seria aí a advogada, experiente, já viveu na Casa Branca, conhece política, diz que não tem interesse em sair candidata. Quem será que poderia se buscar no eventual substituto? Olha, a Michelle Obama, ela disse que ela não tem interesse até que o partido demonstre o interesse nela, né? A hora que o partido demonstrar o interesse nela, ela vai ter interesse sim. Ela não quis ser deselegante com o Joe Biden. A família do Joe Biden tem que tomar uma providência, ele tem que se afastar da vida pública, tem que se tratar e o partido democrata tem que solucionar esse problema para não deixar que Donald Trump, que é uma pessoa nefasta, volte à presidência dos Estados Unidos. Muito bem. Enquanto isso, eu peço, fica Biden. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1 e com o Evandro Cini, que certamente vai debater muitos outros temas além desse. Um abraço, Cini. Bom programa. Para você e para todo mundo que acompanha o Linha de Frente.